Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Hoje a nossa conversa aqui com vocês vai ser sobre o processo de criação do projeto Altis. A gente vai contar um pouquinho sobre como foi o nosso processo de pesquisa, conversa com usuários, como foi o brainstorming, criação da interface. Então, bora lá. Bem, eu me chamo Isabelle Teixeira, mas vocês podem me chamar de Izzy, fiquem à vontade. Eu sou a artista do grupo porque eu gosto muito de me expressar artisticamente. Eu sou designer, startupeira e atualmente eu trabalho no Altis com foco mais na parte de UX, de pesquisa e o marketing, cuidando do marketing, né, das redes sociais. Eu sou Cristiano Ferreira, eu sou designer também, startupeiro, gosto de fazer de tudo um pouco. Eu sou apaixonado pela mente humana, por aprender como as pessoas pensam, como as pessoas aprendem, para fazer os melhores produtos possível para elas, né? Então, meu foco atualmente tem sido na interface, na UI, e em ajudar os desenvolvedores a desenvolver a interface. Então, gente, só para vocês terem uma ideia do que a gente vai conversar hoje, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o que é o Altis, né, sobre o que fala o nosso projeto, e a gente vai dividir a nossa conversa em duas partes. A primeira sou eu contando um pouquinho sobre UX, o processo de pesquisa, e depois o Cris vai contar um pouco sobre como foi a parte de UI e criação da nossa interface da plataforma. Então, né, como a gente nasceu? O nosso projeto surgiu em 2018, num programa chamado Ocean Lab, do Samsung Ocean Center aqui em Manaus. Para quem não sabe, o Samsung Ocean ele oferece vários cursos de capacitação tecnológica gratuitos para pessoas da área de tecnologia. E foi nesse programa, o Ocean Lab, né, nesse curso, que o nosso grupo se conheceu. E o intuito do programa era criar um projeto tecnológico que ajudasse na área da saúde. E a partir disso, nós começamos a procurar um tema, né, para se tomar como foco do nosso projeto. E nós, no meio de tantas pesquisas, conversas, decidimos que o tema ia ser autismo. E a partir daí a gente começou a procurar profissionais para conversar, procurar mães, pais, para que a gente pudesse entender um pouco mais sobre esse meio e sobre que tipo de solução a gente poderia criar para ajudar essa comunidade. Então, né, qual problema a gente resolve? Depois de tanto conversar com os especialistas e com os pais, nós percebemos que existem dois problemas principais, que é a comunicação entre os pais e os especialistas das crianças e o acompanhamento, o monitoramento e o gerenciamento de atividades. Mas eu já vou explicar para vocês como isso ocorre. É que, naturalmente, as crianças, quando elas vão para as terapias com os profissionais delas, elas geralmente fazem atividades nas clínicas para poder estimular as habilidades a serem desenvolvidas. E existem algumas atividades que são realizadas com esse intuito, né, como escovar os dentes, memorizar formas, e os profissionais pegam essas atividades e eles passam os pais fazerem em casa com as crianças como forma de reforço. E a gente conversando com eles, percebemos que eles não tinham uma forma adequada de acompanhar essas atividades, nem de monitorar, nem de ver se os pais estavam fazendo da forma correta. E o problema na comunicação surgia do fato de que eles apenas conversavam por WhatsApp ou por outros meios informais e acabava que, sei lá, tentando falar sobre o tratamento, enviando um vídeo de como a criança estava realizando a atividade, essa conversa acabava ficando perdida no meio de tantas outras do WhatsApp. Então, a partir desse problema que a gente baseou a estrutura do nosso projeto. E o que vem a ser o Altis, né? Bem, nós somos uma plataforma que ajuda pais e especialistas de saúde no acompanhamento e monitoramento dessas atividades. Então, funciona assim. Nós temos duas versões, uma para os pais e outra para os especialistas, e elas se comunicam entre si. Então, na versão dos profissionais, eles vão poder cadastrar as atividades para os pais fazerem em casa com as crianças, ou então pegar alguma atividade que já tem no nosso banco dentro do aplicativo, vão enviar para os pais fazerem com essas crianças, com os filhos deles, né? Os pais vão realizar as atividades, vão poder gravar um vídeo da criança fazendo atividade, tirar uma foto, ou então inserir um texto no aplicativo e mandar de volta para o profissional. O profissional vai dar uma olhada, vai perceber se o pai está fazendo de forma correta, se não está, e nisso vai mandar um feedback de volta para o pai, tipo,
continua aí, você está fazendo certinho, ou então, não, precisa mudar alguma coisa aqui, tá bom? Aqui são algumas conquistas, né, do Autism, conquistas que a gente conquistou desde que a gente começou o nosso projeto. Algumas delas são a participação em alguns programas, como o Creative Startups da Samsung e o Conecta Startup Brasil da Softex. Nós participamos de alguns eventos aqui em Manaus, já fomos entrevistados 2 vezes pela AmazonSat, e a gente está hoje, né, conversando aqui com vocês nessa palestra, né, do Design para Autismo da Mergo, e já fica aqui o nosso agradecimento à própria Mergo e ao Edu Agni pelo convite. Então, muito obrigada pela grande oportunidade. Então, gente, começando aqui com o nosso processo de UX, como foi a pesquisa, a criação, como foi que a gente coletou os dados e tudo mais. Bem, a gente começou a pesquisa partindo do objetivo que nós queríamos entender mais a realidade do tratamento das crianças, né? Como funcionava nas clínicas e como funcionava no ambiente domiciliar, casinha delas, né? E a gente partiu da hipótese de que os especialistas passam atividades para os pais fazerem em casa com as crianças. Então, a partir dessa premissa, a gente partiu para a validação e já vou explicar para vocês como isso ocorreu. Bem, alguns dos métodos de pesquisa que a gente utilizou foram entrevistas, né, realizadas com os profissionais e com os pais e as mães de crianças autistas, o processo de autodocumentação, que na verdade foi uma documentação, não foi auto porque não foi a gente que fez, mas nós pedimos para uma psicóloga que nos ajuda a desenvolver o projeto, para que ela documentasse como era o dia a dia dela na clínica, como ela fazia essas atividades com as crianças e mandasse o material de volta para a gente analisar. E nós também fizemos alguns questionários pelo Google Forms e espalhamos em vários grupos de WhatsApp e no Facebook, grupos de autismo ou então grupos de terapias, para que a gente pudesse ter essas respostas e inclusive encontrasse tanto mães quanto pais para a gente poder conversar. O nosso público-alvo, né? Bem, a gente tem 2 públicos-alvos, que seriam os profissionais das crianças, né? Psicólogos, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, dentre outros, e os pais e os responsáveis das crianças, né? Que contratam serviços particulares, que utilizam um serviço público, né, de tratamento, e que têm filhos que não utilizam tratamento. Nós escolhemos esses 3 para ter como base e diferenciar como ocorria o tratamento em cada uma dessas situações. Aqui tem algumas perguntinhas, né, que a gente fez nos nossos questionários. Nós tivemos mais de 100 respostas. Algumas delas, como vocês podem ver, são bem interessantes. Nós descobrimos que a pessoa que mais fica... as pessoas que mais ficam com as crianças autistas em casa, né, que assumem mesmo essa responsabilidade, são as mães. A maioria das crianças autistas são do sexo masculino. Elas têm entre faixa etária de 5 até mais ou menos 11 anos, e o grau do autismo é leve. Como vocês podem ver, tem várias e várias outras informações que foram extremamente importantes para o nosso entendimento de como é o dia a dia de uma criança autista. Aqui são alguns registros de entrevistas que a gente fez, tanto aqui em Manaus quanto em São Paulo. Então, nós entrevistamos vários pais, vários profissionais, e foi incrível ter essa troca de experiência com eles. Foi incrível ver um pouco mais sobre o dia a dia deles, como eles ajudam a engajar os pais, como funciona o tratamento e como é esse meio, essa comunidade que é tão interessante, tão diversificada. Aqui são algumas fotinhos de instituições que a gente visitou, também aqui em Manaus e lá em São Paulo. Como vocês podem ver, a gente chegou a visitar o AMA, o MUPA aqui em Manaus, e também foi muito legal trocar a experiência com essas pessoas, porque foi bastante enriquecedor para nós, né, como designers do projeto, entender o dia a dia e o que a gente poderia fazer para ajudar essa comunidade. Bom, depois de tudo isso, na entrevista, questionário, documentações, pesquisas na internet, tudo, nós coletamos vários dados. Alguns deles vocês podem ver aqui. Nós conseguimos entender mais o que é o autismo, como funciona o diagnóstico para o autismo, como funciona o tratamento, o tipo de acompanhamento, se é remoto, presencial, como pode ser feito, intervenções que são feitas para ajudar a melhorar as habilidades das crianças, como ABA, PECS, TEACH, dentre outros, os maiores desafios enfrentados pelos pais e pelos profissionais e como funciona essa orientação com os pais em relação a fazer essas atividades e tudo mais.
Aqui são só algumas ideias de brainstorm que a gente teve, né? Nós pegamos todos esses conteúdos, separamos em várias áreas. Aqui são só alguns exemplos, né, para mostrar para vocês, mas nós descobrimos muita coisa interessante. E uma dessas foi que o reforço dos pais em casa é extremamente essencial para ajudar no estímulo e na evolução da criança, né, das habilidades da criança, e que também percebemos que os pais não trocam informações com os profissionais sobre como essas atividades ocorrem em casa. Então, já foram pontos que nós percebemos que a gente poderia agregar com o nosso projeto. A partir disso, nós resumimos tudo do brainstorm e anotamos várias oportunidades que a gente encontrou e que a gente poderia utilizar também como funcionalidade ou, enfim, utilizar no projeto. E eu dou destaque para uma coisa que tanto os profissionais quanto os pais falaram bastante para a gente, que era a questão da orientação sobre a vida escolar. Os pais queriam muito saber sobre isso e é uma feature que a gente pretende colocar no futuro, que é fazer essa inclusão de pais, especialistas e escolas, porque a escola é extremamente importante no papel de inclusão da criança autista na sociedade e a escola é extremamente importante nesse papel de inclusão da criança autista na sociedade e eles também ajudam bastante no tratamento, porque eles precisam, né, estar sempre em comunicação, tanto com os pais quanto com os especialistas. Agora a gente vai contar um pouquinho sobre como funciona, como foi, né, a criação da nossa UI, da interface, e eu vou passar aqui a palavra para o Cristiano, para ele continuar contando sobre como foi o nosso processo. Então, depois que nós fizemos toda essa etapa de exploração, de entendimento dos problemas, persona, nós passamos para a criação da interface de fato. Então, começamos a desenvolver as ideias com base nos feedbacks que nós tínhamos recebido e começamos a testar várias vezes. E para economizar um pouco mais de tempo, nós vamos mostrar a última etapa de testes, que já foi com um protótipo de alta fidelidade, depois que nós já tínhamos feito vários outros testes com os protótipos de baixa fidelidade. Então, vou falar um pouquinho sobre os objetivos, nossa metodologia, as telas que nós fizemos, nossos roteiros, resultados e feedbacks que nós tivemos, a linha do tempo da interface. Então, vou mostrar um pouco disso. A nossa metodologia foi basicamente pesquisa presencial e remota. Nós conversamos com muita gente presencialmente, mas algumas pessoas preferiam de forma remota, mas na época nós ainda não tínhamos o problema com a pandemia. Nós fazíamos os testes nas clínicas dos nossos parceiros, nossos médicos parceiros, e algumas vezes também na casa dos participantes, quando eles preferiam, a gente ia lá, fazia o teste com eles. Eu moderava junto com a Isabelle, às vezes a nossa CEO também participava da moderação, e o recrutamento ele foi baseado na conversa com os especialistas, ou seja, nós tínhamos nossos especialistas parceiros e eles nos indicavam alguns pacientes que poderiam ter interesse em testar a plataforma com a gente. Então, assim nós conseguimos pessoas muito interessadas, muito engajadas, pessoas com muitas ideias, e isso foi muito importante para a gente. O objetivo do teste, claro, foi identificar pontos negativos e positivos na nossa interface, saber também se a linguagem que nós estávamos adotando era condizente com a realidade dos nossos usuários. Nós tínhamos que saber se o fluxo da funcionalidade específica, cadastro de atividade dos especialistas estava funcionando direitinho, e também se o fluxo da funcionalidade registro de atividades dos pais também funcionava legal, se tinha uma usabilidade legal, porque essa é uma das bases do nosso produto, e eu vou explicar um pouco melhor elas daqui a pouquinho. Então, como eu falei, nós fizemos todos os vários wireframes anteriores, testamos eles, descobrimos vários erros de usabilidade, até nós chegarmos numa versão do produto que os pais realmente conseguiram encontrar as coisas de forma fácil, conseguiam fazer as atividades, tanto os pais quanto os profissionais. Para entender um pouquinho melhor, a Isabelle já comentou um pouco sobre isso, mas a ideia do aplicativo é que existem dois atores principais: os especialistas que atuam no tratamento da criança e os pais dessa criança que precisam dar continuidade no tratamento em casa nessas terapias. Então, no caso, os especialistas que precisam passar as atividades, eles cadastram a atividade no nosso aplicativo e enviam ele para o pai de um paciente. Então, primeiro os especialistas, depois vem os pais, que recebem essa atividade no aplicativo deles,
fazem a atividade com a criança e dão o feedback de volta para o profissional, dizendo como foi feita a atividade, se teve alguma dificuldade, pode mandar uma foto, pode mandar um vídeo. Então, dando um feedback para aquela informação. Assim, o pai sempre vai saber quais foram as atividades que a criança já fez e o profissional vai saber como está sendo feita aquela atividade, quais são as dificuldades da criança e coisas nesse sentido. As telas que nós usamos foram essas aqui. Na versão dos especialistas, no aplicativo dos especialistas, a primeira tela é a lista dos pacientes, onde ele pode ver todos os pacientes que estão cadastrados na plataforma, os pacientes dele que estão cadastrados na plataforma. E quando ele escolhe um desses pacientes da lista, ele vai poder ver todas as atividades que ele já enviou para aquele paciente específico, vai poder ver quais atividades tiveram respostas recentemente e quais atividades não tiveram nenhuma resposta. Então, assim, ele vai poder ter uma visão geral do feedback, do feedback dos pais. Ele também pode cadastrar uma atividade nova. Caso ele queira criar uma nova atividade específica para aquela criança, ele pode cadastrar uma atividade preenchendo um formulário muito simples, onde ele vai colocar uma mídia, ou seja, uma foto, um vídeo mostrando como a atividade vai ser feita. Ele coloca o título da atividade, a descrição, os materiais, enfim, todas as informações que ele considera importantes para aquela atividade. Então, ele pode pegar essa atividade, salvar no aplicativo para enviar depois, ou ele pode enviar já para um paciente específico. E ele também tem acesso a um catálogo, que é onde ele vai poder encontrar as atividades que ele salvou no aplicativo. E ele também pode ter acesso a um banco de atividades, que são atividades pré-cadastradas, que ele pode editar de acordo com a necessidade dele e também enviar, para facilitar um pouco o processo dele de envio de atividades. Na versão dos pais, os pais eles têm a primeira tela, que é a de atividades diárias, ou seja, eles vão poder ver todas as atividades que precisam ser feitas naquele dia específico, ou seja, hoje. E tocando na outra aba, eles podem ver as atividades no geral. Então, eles vão poder saber quais atividades têm que ser feitas, independente do dia, para ter uma visão geral do tratamento. Quando eles escolhem uma dessas atividades, eles vão ver todas aquelas informações que o profissional já cadastrou. Ou seja, eles vão ver o título, descrição, uma foto, um vídeo que o profissional já cadastrou, enfim, aquelas informações importantes que a gente viu ainda agora. Quando ele vai dar o feedback para o profissional, ele preenche também um formulário rápido e simples que ele vai dar vai dizer se a criança fez atividade, se ela precisou de algum tipo de ajuda verbal, física. Ele vai dizer se a criança teve alguma dificuldade, se ele quiser cadastrar uma foto, é nesse formulário que ele vai poder pegar a foto e enviar para o profissional para dar o feedback. Então, com isso, nós montamos um roteiro de teste, nós explicamos basicamente como ia funcionar o teste, explicamos o nosso projeto, caso a pessoa não conhecesse muita gente ainda, e, claro, explicávamos o passo a passo do teste, como seria feito. Então, durante o teste, nós passávamos tarefas para as pessoas fazerem para avaliar se o fluxo de uso do aplicativo estava adequado, estava com uma usabilidade boa. Então, nós pedíamos para os especialistas, por exemplo, visualizarem a lista de pacientes, ver se eles conseguiam entender que aquela ali era a lista de pacientes, se eles conseguiam encontrar uma resposta específica de algum paciente. Por exemplo, o paciente enviou tal resposta, será que ele consegue encontrar essa resposta se ele precisar? Se ele conseguiria encontrar a última resposta de uma atividade, por exemplo, se ele consegue saber qual resposta foi a mais recente de uma atividade específica. E também se ele conseguiria cadastrar uma atividade nova. Para os pais, a gente pediu que eles encontrassem as atividades que precisassem ser feitas naquele dia, no dia de hoje. Nós pedimos para eles verem os detalhes de uma atividade, para ver a descrição da atividade, o título, aquelas coisas. Pedimos para ele registrar uma resposta, ou seja, registrar ali um feedback para o profissional, e pedimos para ele visualizar essa resposta que ele tinha acabado de enviar. E todos esses testes foram feitos já nos nossos protótipos navegáveis, que nós temos os protótipos para as duas versões do produto. Então, com isso, nós fizemos uma tabela de sucesso e dificuldades assim para saber, para avaliar esses testes. Nós vimos que as funcionalidades tiveram uma eficiência muito boa, até porque essa já era uma versão mais avançada do teste, do aplicativo. Nós já tínhamos feito uma série de testes, então nós tivemos uma taxa de sucesso muito legal. Claro que nós encontramos alguns problemas de usabilidade que vieram a ser corrigidos, mas, no geral, esse teste foi muito bom.
Nós também recebemos uma série de feedbacks, principalmente dos pais. Os pais estavam muito empolgados, eles queriam muitas coisas, eles tinham muitas ideias, e isso fazia os testes se tornarem muito mais ricos, muito melhores, muito mais legal. E, então, por exemplo, alguns pais queriam que fosse permitido que fosse registrado um acontecimento legal na plataforma. Tipo, a criança fez alguma coisa que ele achou incrível, ele quer registrar para ter esse histórico. Então, são informações importantes para a gente aplicar depois, futuramente, no projeto, no produto. Então, com os testes, nós concluímos que o nosso produto estava sendo muito bem aceito pelos especialistas e pelos pais. Tanto que alguns especialistas até diziam para a gente que, nossa, eu já consigo me ver usando isso aqui na clínica, eu quero logo isso aqui, então isso era muito legal. E os pais também conseguiram fazer muito bem o uso do produto e, como eu disse, eles queriam muito mais coisa, estavam empolgados com muito mais coisa. Mas, no geral, nossos resultados foram muito bons por conta disso. E uma coisa que nós percebemos é que nós realmente queremos contribuir com o crescimento e com a independência de crianças com autismo, para que elas possam ter um futuro tão especial quanto elas merecem. Então, muito obrigado pela oportunidade de estar aqui apresentando para vocês. É uma honra estar conversando com todos vocês. Mais uma vez, obrigado a Mervo, Wagner. Daqui a pouquinho nós vamos abrir para as perguntas, mas se vocês quiserem conversar um pouco mais com a gente, vocês podem nos encontrar no Instagram, vocês também podem nos mandar um e-mail. Eu e a Isabela estamos no LinkedIn, nossos endereços estão aqui, então você pode ir lá adicionar a gente, conversar conosco por lá, nós estamos abertos. Então, muito, muito obrigado. Muito obrigada. Olá, pessoal. Tudo bem com vocês? Parabéns pela palestra de vocês. Obrigada. E galera que está assistindo, a gente vai abrir nesse momento para algumas perguntas, né? A primeira pergunta que eu tenho aqui, do Harrison, perguntando: poderiam falar do processo de recrutamento, digo, do primeiro contato com os pais e do nível de aceitação dos autistas para participar da pesquisa? O que vocês podem falar do recrutamento? Mas durante o recrutamento nós tivemos uma aceitação muito boa, tanto que quando nós abrimos, nós estávamos procurando pais, nós jogávamos nos grupos, no grupo de Facebook, WhatsApp, e muitas vezes outros pais, eles viam isso em outros lugares, ou então viam que a gente estava recrutando e vinham atrás da gente para saber como eles podiam nos ajudar, porque, como eu falei, eles tinham muito interesse em ajudar, tinham muitas ideias para dar. Então, a nossa conversa, inicialmente, é mais com os pais, para entender a realidade deles e o papel deles no tratamento da criança. Então, a aceitação dos pais foi muito boa. Então, eles queriam muito conversar. No Instagram, quando nós abrimos pelo Instagram também, eles vinham atrás da gente conversar. Até semanas depois que a gente tinha aberto, já apareciam pessoas para conversar conosco. Então, foi um processo, assim, muito legal. Muito legal. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Lara. A Lara está perguntando: como o desdobramento do projeto, vocês pensam em desenvolver algo para o público de autistas adultos, muitos deles recentemente diagnosticados? Bem, a gente pretende sim. A gente começou esse projeto com foco em crianças autistas, mas depois de muitas entrevistas, a gente também percebeu que ele seria extremamente importante para adultos autistas. Então, a gente acaba apresentando como se fosse para crianças, né? Mas também já é uma ideia nossa. Nós já sabemos, né, que o nosso produto serve sim para o público de autistas adultos. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Yuska. Encantada com o autismo, fiquei curiosa para saber quais competências podem ter sua evolução acompanhada, pois a diversidade de intervenções e objetivos é enorme. Como o autismo aborda esse aspecto? A ideia do autismo é nós trabalharmos na relação entre terapeutas e pacientes. Então, nós estamos dando uma forma de eles se comunicarem melhor, de eles se comunicarem de uma forma que vai ajudar muito mais no tratamento. Então, o nosso objetivo é que os detalhes sobre o tratamento específico, o tipo de atividades que vão ser passadas, o tipo de informações que vão transitar na nossa plataforma, sejam definidas pela terapia. Ou seja, o terapeuta que decide, que define as habilidades, o que está sendo tratado, o que está sendo desenvolvido. Então, nós estamos oferecendo para eles uma forma de melhorar a comunicação para que o tratamento melhore também.
mas o tratamento em si, as habilidades em si, as especificidades são definidas pelo terapeuta. Legal. Tá cheio de pergunta aqui, gente. Eu vou jogando mais aqui. Bora lá. A Milena está perguntando: como vocês sabem quando a tarefa foi realizada com sucesso e eficácia? Quais foram os critérios que vocês utilizaram? Isso realmente é interessante, porque é um ponto que tem que ser levado bastante em consideração, mas a definição de sucesso, ela é dada pela realização da tarefa, pelo especialista e pelo pai. Ou seja, aquilo ali que ele fez, eu considero, digamos, o pai considera como sendo um sucesso, ele cadastra como um sucesso. A atividade foi feita direitinho. Agora, se houve algum problema, ele vai cadastrar aquilo ali como... Problema não. Se houve alguma coisa que não fosse esperada, ele vai cadastrar ali como sendo não esperada. Então, isso fica mais a critério dos envolvidos mesmo no tratamento. Mas talvez ela estivesse falando do sucesso e eficácia da tabela que a gente mostrou. Se for sobre isso, acaba sendo uma análise bem subjetiva, mas a gente prestou bem atenção, porque a gente fez os testes presencialmente, né? Então, assim, a gente entregava o celular, os pais realizavam os testes, a gente pedia a tarefa. Olha, a gente quer que você registre uma atividade. E a partir daí a gente via como eles se comportavam. Tinham pais que simplesmente iam lá, clicavam no botão de registrar, colocavam a resposta e tipo, é isso aqui? Aí a gente só fazia anotar. Beleza, ele conseguiu, né? A tarefa foi realizada com sucesso. Mas tinha pais que ficavam olhando, aí clicava no botão, mexia numa página, aí olhava assim pra gente, aí perguntava assim, é isso? Tá certo? E aí, nesses pais, a gente percebia que eles não tinham entendido exatamente o objetivo, né, das nossas funcionalidades, mas é claro, não é um erro deles, né? Se eles não entenderam, foi porque nós não conseguimos passar o que a gente queria, e a partir do comportamento deles, do que eles falavam, de como eles agiam, a gente conseguia definir se a tarefa que a gente passou foi realizada com sucesso ou não. Legal. Tem uma outra pergunta aqui da Sônia. Gostaria de saber sobre outras atividades nas sugestões do app. Vocês mostraram autocuidado e acredito que tenha outras categorias. Tem mais alguma coisa? Por enquanto, não. Como que tá? A gente tinha anotado várias categorias, né? É que, na verdade, como a gente falou, né, são os terapeutas que vão cadastrar as atividades para as crianças. A gente também pretende colocar algumas atividades futuramente, né, para oferecer para os profissionais. Mas, em relação à categoria, a gente chegou a separar bem amplamente. Então, assim, ficou um pouco de social, comunicação, que mais? Habilidades motoras. Então, a gente não chegou a separar isso direitinho, porque a gente está conversando com os profissionais, né, pedindo ajuda deles para definir melhor quais seriam as categorias, mas seria mais nesse sentido, assim, social, comunicação, atividades motoras, desenvolvimento pessoal, mais nesse sentido. Legal. Tem uma pergunta do Eric aqui. Se vocês vão abordar formas de auxiliar os pais de primeira viagem, naqueles que acabaram de saber que o filho recebeu o diagnóstico, tem algum plano? Com certeza, com certeza. Quando nós começamos a desenvolver, falando com os especialistas, eles davam muitos feedbacks sobre tratamento, sobre tudo isso, mas quando a gente conversa com os pais, a gente vê que tem muito essa necessidade de abraçar os pais que estão aprendendo agora, que estão nesse começo. Isso definitivamente está no nosso roadmap. Nós estamos desenvolvendo esse produto porque nós precisamos, nós queremos finalizar ele para entregar ele legal, mas definitivamente é um objetivo ajudar as pessoas que estão entrando agora, que muitas vezes eles não sabem nem para onde ir. A gente vê a realidade de algumas pessoas que recebem o diagnóstico e não recebem mais nenhum acompanhamento. O médico, às vezes, algum psiquiatra, um psicólogo que não tem muito treinamento, só diz, seu filho é autista. Acabou. Então, é muito importante a gente ajudar nesse sentido e definitivamente está no nosso roadmap. Orientação com os pais é a nossa próxima funcionalidade. Legal. E para nosso tempo já está em cima, para a gente finalizar, a Juliana falou, já está rodando, não encontrei na Play Store. Que pé que está o projeto para chegar num lançamento definitivo? Atualmente nós estamos desenvolvendo ele para já poder lançar. Nós estamos também desenvolvendo uma versão web para computador, isso é uma coisa que os profissionais pediram bastante. Eles queriam que eles pudessem ver o nosso produto na web, então nós estamos desenvolvendo ele na web. Mas ele já está em desenvolvimento, então
Logo, logo ele já vai estar na loja para vocês darem uma olhada lá. Legal. Isabelle e Cristiano, queria muito agradecer a presença de vocês aqui, compartilhando esse projeto que vocês fizeram, maravilhoso. Desejo muito sucesso na continuidade do projeto. Para vocês que estão assistindo, daqui 10 minutinhos começa a próxima palestra. Agradecer também quem está participando, mandando perguntas. E, infelizmente, não dá para colocar aqui as perguntas de todo mundo, mas estamos todos a um clique de distância, né? A Isabelle e o Cristiano já colocaram as redes deles aí. É só procurar eles e bater um papo sobre o projeto. Legal? Então, até daqui a pouquinho, gente. Obrigada. Obrigado. Tchau, tchau, gente. Valeu.